aí, pessoal, está começando agora mais um Fala Aí, o nosso programa que é uma parceria entre os alunos de Comunicação Social e a Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema muito legal, motoclubes. Você sabe ou conhece algum? O Jaguar do Asfalto é um motoclube nativo de Rio das Ostras que inspira muitos outros. É muito além do que motociclistas, mas uma família. E é por isso que nós estamos recebendo aqui a aluna de publicidade, Sara Guiar, que vai comentar um pouco para a gente sobre essa experiência. Sara, obrigado por ter aceitado, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Primeiramente, eu queria te perguntar de onde que surgiu a vontade de falar sobre isso, como é que foi? Foram 3 razões. A primeira delas foi que, ao ver os documentários recentemente feitos por alunos da Veiga, a gente não achou nenhum que pudesse que falasse da enormidade do que é uma família de motociclistas. A segunda razão foi que, por meu pai ser membro, a gente tinha uma abertura para poder entrar no motoclube, porque, querendo ou não, o motoclube é uma comunidade um pouco mais fechada, principalmente para estranhos. Então, eles já me conhecendo e eu conhecendo eles, já tinha uma abertura maior para a gente poder entrar e gravar e falar sobre, e perguntar e questionar, porque muitas coisas são segredos do motoclube, é comum isso. E a terceira razão foi que, quando as pessoas geralmente olham motociclistas, as pessoas vestidas de couro, de preto, elas têm um certo preconceito, um certo estranhamento. E é engraçado ver que, por um lado, essas pessoas são duras por fora, mas elas são um amor por dentro, porque elas correm atrás de fazer projetos sociais, de cuidar da segurança do trânsito. Eles fizeram Papai Noel da Pai uma vez, acho que foram várias vezes, na verdade. Eles cuidam de procurar formas de levar para um asilo, fralda, mantimentos necessários, doar o tempo. Então, eu achei que era muito importante tratar desses dois lados, dessa ambiguidade, que é ser duro para um lado e ser muito amoroso para o outro. Entendi. Então a gente pode dizer que a importância de falar sobre esse tema é justamente quebrar preconceito. Exatamente. E fazer as pessoas entenderem o que é realmente esse grupo, né, de pessoas e o que fazem. Exatamente. Existe muito preconceito pelo fato deles usarem preto, usarem couro, por causa do símbolo da caveira. Muito motoclube usa o símbolo da caveira, mas eles veem a caveira como um símbolo de igualdade, porque por baixo da sua pele, dos seus músculos, tem uma caveira, e por baixo do meu também tem uma caveira, então nós somos iguais. Não importa o gênero, não importa a sexualidade, a cor de pele. Então, para eles, a caveira é um símbolo de igualdade. Muito interessante falar sobre isso, porque realmente as pessoas têm essa coisa de caveira, então é oculto. É satanismo. Não tem nada a ver, né? Não. Você falou que seu pai ele participa, né, desse motoclube, então deve ter sido mais fácil encontrar os personagens para entrevistar, né? Sim, foi assim, um motoclube, ele é uma estrutura muito hierárquica. Então, quando a gente topou fazer sobre o motoclube, o grupo inteiro apoiou a ideia, a equipe aprovou, a gente já sabia que o presidente e o sargento, que são 2 figuras muito importantes do motoclube, teriam que ser entrevistados. E pesquisando um pouco mais sobre a estrutura, sobre a história, a gente descobriu o Nômade, que é como se fosse uma patente de respeito, não é um cargo, é o que você ganha quando você demonstra ser muito fiel ao motoclube. Então, geralmente, a pessoa já tem 10 anos de motoclube, do mesmo motoclube, já ganhou a patente de JSSJ, que é uma patente de 5 anos, você pede por ela para poder mostrar o quanto você é fiel ao seu motoclube. E a gente achou que seria interessante mostrar esse aspecto do nômade, que é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. E a outra figura, que é a Jujuba, ela é a única mulher que foi escudada pelo Jaguar do Asfalto, que o Jaguar do Asfalto é um motoclube majoritariamente de homens, e eles têm as razões deles, isso foi votado em assembleia, mas ela foi a única que conseguiu ser aprovada, a única mulher, e a gente achou que seria interessante mostrar esse lado também. Que por um lado, eles são muito mais focados em homens, mas que eles não rejeitam mulheres que demonstram ter o mesmo espírito do que eles. Sim, não existe machismo ali, né? É difícil falar que não existe machismo, porque é uma estrutura majoritariamente masculina.
mas não existe essa rechaçação de ser mulher. Tipo, porque você é mulher, você não pode. Não existe isso, não existe bloqueio. É um pouco mais difícil, claro, mas não tem um bloqueio porque você é mulher. Principalmente se você já é conhecida do motoclube, é filha de alguém, esposa de alguém, é conhecida. Agora eu achei engraçado que você falou Jujuba. É normal em motoclubes os participantes terem apelidos assim? Sim, é muito normal. Eles nem chamam de apelido, eles chamam de nome de guerra. E vai no colete esse nome, então cada pessoa pode escolher o seu próprio nome. Alguns escolhem nomes parecidos com o nome de certidão, como por exemplo o Paulão, que o nome dele é Paulo, é o presidente do motoclube, mas tem pessoas que escolhem nomes completamente diferentes, como por exemplo a Jujuba, o nome dela é Camila, mas no motoclube ela é Jujuba. No motoclube, o miúdo, que o nome dele é Diego, é miúdo, não existe Diego. Mesma coisa vai para o Caveira, que o nome dele é Kleber, mas ninguém conhece ele como Kleber, é Caveira. Então, e assim vai com vários outros membros, Fumaça, TX, Júnior, e por aí vai. As pessoas não têm o próprio nome ali, o nome de certidão, elas criam esse nome de guerra. É um hábito cultural já cultural. Do grupo, né? Exatamente. Muito interessante. Indo agora para uma parte mais técnica, foi o primeiro trabalho audiovisual de vocês ou alguém já tinha alguma experiência ali? Da maior parte da equipe foi o primeiro trabalho audiovisual. Na verdade, uma ou duas pessoas ali já tinham tido experiência audiovisual no estúdio, mas não num documentário do lado de fora para gravar. Pessoas que não fazem o curso de comunicação, que não sabem como se portar de frente para uma câmera. A única pessoa que tinha algum tipo de experiência audiovisual fora de um estúdio era a Cíntia, que é a nossa produtora. Ela apoiou a gente do início ao fim, ensinou a gente como entrevistar as pessoas para poder conseguir a maior quantidade de informações. Ela ensinou pra gente como gravar, porque a gente grava muito à noite, porque motoclube funciona à noite. Então, como tem muita gravação noturna, ensinou pra gente como gravar, ajudou a gente em gravação de áudio, na edição ela estava presente. Então, tipo, ela foi um membro fundamental para o documentário sair como ele saiu. Entendi. E a gente sabe que numa produção audiovisual são várias etapas, né, Sara? Então você tem roteiro, você tem iluminação, você tem áudio. Qual foi a maior dificuldade de vocês nesse quesito? Então, a maior dificuldade da gente não foi nem técnica. A gente tinha iluminação, a gente tinha as câmeras, a gente tinha microfone, a gente conseguiu a entrada muito fácil no motoclube, a gente conseguiu conquistar, conversar com todos os entrevistados, marcar entrevista. O nosso maior problema foi condensar todas as informações que a gente tinha em 15 minutos. Tanto é que o documentário saiu com 22 minutos, porque a gente não conseguiu diminuir mais. E muita informação foi deixada de fora, muita informação que é interessante, que é legal, mas muita coisa foi deixada de fora porque a gente não conseguia colocar tudo ali dentro. E, além disso, a gente entrevistou 4 pessoas num motoclube que tem 83 membros. Então, se eu pudesse, eu entrevistava todo mundo, eu queria saber a opinião de todo mundo. Mas esse foi o nosso maior problema, elencar quem ia falar, para poder condensar o assunto e não ficar muito longo. E acabou que a gente extrapolou o tempo que foi designado pela matéria, acabou ficando com 22 minutos, mas assim, eu achei lindo o documentário, a professora também, a Paula Guaraldo, ela disse que ficou muito bom, que apesar de ter passado do tempo, a gente conseguiu trabalhar muito bem o assunto. Então, eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade mesmo. E você tem vontade de produzir mais? No tema de motoclube, um pouco. Eu acho que tem muita coisa que dá para ser abordada no mundo do motoclube. Dá para abordar sobre qual é o trabalho de um próspero, sobre quais são os trabalhos sociais deles, o que um presidente faz, o que a diretoria faz, quais são as outras facções, que agora eles não usam mais facções, eles usam o termo filial. Mas antigamente eles usavam o termo facção. E daí, quais são as outras filiais, quem está na diretoria, quais são os membros, qual é a diferença do motoclube de Rio das Ostras para Jubá, em Minas Gerais. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser abordada.
A questão é só conseguir fazer, só ter o tempo de fazer. Mas no momento eu não pretendo fazer. Eu acho que é uma ideia que está aí, que pode ser feita, mas que eu não estou correndo atrás para fazer. Mas você gosta do processo e até mesmo de assistir documentários? Você gosta desse meio audiovisual? Eu gosto do meio audiovisual. Eu gosto mais como hobby do que como algo profissional. Por muito tempo eu pensei em fazer como profissional, mas descobri que eu gosto mais como um hobby, igual fotografia. A minha área mesmo é de design, é mais voltada para Photoshop e não para Premiere. Mas eu gosto de assistir documentário, eu gosto de ter uma explicação feita não só pelas palavras da própria pessoa, mas também pelo olhar de quem está fazendo o documentário. Porque o documentário é um olhar, é você tentar mostrar para uma pessoa o que você vê daquilo ali. Então eu acho muito interessante, sim. Bom, você foi a diretora, né, do projeto e já tem agora essa experiência. Eu vou pedir para você dar dicas para os alunos que estão entrando agora e vão ter essa matéria, né, de linguagens audiovisuais, narrativas. O que eles podem fazer para ter um projeto de produção legal, assim? Isso é muito complicado. Bom, eu vou falar da experiência que eu tive, porque eu acho que foi isso que me ajudou. O que me ajudou muito foi ter uma aluna que já era veterana, experiente, me ajudando no trabalho. Que é a Cíntia, né? Exatamente, a Cíntia Rocha. Foi não ter vergonha de pedir ajuda. Eu acho que esse é o principal para qualquer projeto, não importa se é audiovisual, fotográfico, qualquer projeto de faculdade que você tem, principalmente se você é iniciante, se você não entende daquilo, não ter vergonha de pedir ajuda. Não ter, porque tudo bem, você pode encontrar veteranos que não vão ter tempo para te ajudar, porque muita gente trabalha, tá de TCC e algumas coisas, mas a Cíntia foi um anjo, assim. Ela ajudou a gente, ensinou pra gente coisas que a gente não sabia e que muitas vezes a gente não tem tempo de aprender na faculdade. E eu acho que isso foi o que mudou o meu documentário. Foi isso, foi ter ela ali ajudando o tempo todo e foi eu não ter vergonha de pedir ajuda. Acho que esse é o principal. Sara, muito obrigado por ter aceitado estar aqui. Foi muito bom a gente ter esse papo, esclarecer, né, preconceitos e dúvidas, isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui. O Fala Aí de hoje já acabou, mas você pode assistir esse episódio ou qualquer outro das temporadas anteriores no nosso canal no YouTube, da Agência Experimental de Comunicação. Até a próxima, tchau!